Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias. O texto que já foi lido, inclusive durante a liturgia. Eu quero que você abra novamente comigo na Carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, e acompanhe a leitura dos versículos 13 ao 20. Carta aos Colossenses, primeiro capítulo, dos versículos 13 ao 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, quanto carecemos da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é nossa regra de fé e prática. Em Tua palavra, Tu mesmo disseste, através do Teu servo Moisés, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Senhor, nos dá a graça de ser alimentados pela Tua palavra, edificados por Ti, Senhor. Usa-nos com poder, com graça, com misericórdia. Porque Teu, Senhor, é o poder, Teu é o reino, essa é a Tua palavra, esse é o Teu povo. Estamos aqui por Tua causa, Senhor. E se não for o Teu Espírito, não há como fazer absolutamente nada. Nenhum homem pode de si e por si expor Tua palavra, Senhor. Seja misericordioso para conosco, Pai, e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, os que também estejam nos visitando, no evangelicalismo brasileiro nós encontramos muitas práticas, algumas bem atraentes e até interessantes, como alguns costumes, ou usos e costumes, como alguns dizem, e alguns com essas práticas querem até imprimir que isso é como se fosse um tipo de complemento da salvação. Ah, você diz que Jesus é o Senhor, você foi salvo? Agora, para ser salvo, tem que fazer isso. Ó, o caminho é estreito. Se você sair, você vai perder a salvação. E não é isso. Não é assim. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E várias dessas práticas têm até uma certa aparência de piedade, de espiritual, de espiritualidade, mas no fundo não tem nenhum embasamento bíblico. São ensinadas diariamente através da mídia. Você pode ouvi-las no rádio, você pode acompanhar na televisão, você pode acompanhar pela internet. São líderes ditos evangélicos, pregadores, mas que na verdade são seitas. Seitas. Pessoas que se apresentam como tendo um tipo de relacionamento especial com Deus, diferente dos demais. Eles afirmam terem recebido uma unção especial, que está acima, ou que estão acima dos cristãos comuns. E, por conta disso, eles requerem fidelidade e obediência sem questionamento dos seus seguidores. Eles se apresentam como uns ungidos e se tornam o centro das atenções nas reuniões que se propõem a ser um culto, quando, na verdade, vemos que não é um culto. É pura idolatria. É culto ao homem. Culto à personalidade. Cristo não é o centro. O homem é o centro. Gente que vende unção e colocam os valores, estabelecem os valores. Você quer unção tal, deposite tanto que você vai ter essa unção especial e poderosa para a tua vida. Uma unção como nunca foi derramada antes, desconsiderando completamente a descida do Espírito Santo,
que, de acordo com João, nos deu a sua unção. De graça, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Pessoas que vão a esses programas e levam pessoas assim, que falam asneiras, que falam besteiras, em nome de Cristo. E aí vão enganando pessoas. Eles até citam a Bíblia, mas como procuramos realmente de interpretação bíblica fiel, nós não encontramos. O que encontramos são distorções das Escrituras. Então, nesse quadro que nós vemos, e eu sei que você conhece, você deve ligar o rádio de vez em quando, você talvez deve assistir a televisão de vez em quando, você deve ouvir de algumas coisas. Você deve ter talvez parentes na família ou amigos, pessoas que acompanham essas pessoas e seguem essas supostas ou pretensas igrejas. Um ambiente como esse, onde o misticismo cresce tanto, onde há essa pretensa espiritualidade poderosa nessas igrejas ditas evangélicas, e por sua vez também o enrijecimento de igrejas históricas, porque se há por um lado o crescimento do misticismo, pelo outro há o crescimento de certa forma de um legalismo, de uma religiosidade, que por sua vez acha que as coisas têm que ser assim porque já foram há muito tempo, não porque há fundamentação bíblica, mas porque há a força da tradição. E quando vai se ver também, não há muita fundamentação bíblica, ou não há fundamentação bíblica. Há que se ter um cuidado muito grande com esses dois extremos. Então, vivendo num ambiente como esse, o que nós precisamos urgentemente, meus irmãos, é de uma correta apreciação bíblica da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A carta aos Colossenses é uma carta que nos dá esta base. Claro que há outras cartas que falam sobre Cristo, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Mas esta carta aos Colossenses, justamente neste trecho que nós lemos, digamos assim, é um mini tratado que Paulo expõe aqui sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, que Paulo escreveu a carta, nós estamos em meados do primeiro século. Paulo estava preso em Roma, numa casa alugada, onde passou cerca de 2 anos preso. Além desta carta aos Colossenses, ele escreveu outras 3 cartas, provavelmente, que foi a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a Filemão, nesse mesmo período. Timóteo, que era seu discípulo amado, o via sempre que podia e o ajudava na redação dessas cartas. Nesse momento aqui, Paulo recebeu a visita de um outro discípulo, que converteu-se também nas suas viagens, no seu trabalho missionário, no livro de Atos, que é Epáfras, que foi discipulado por Paulo, enviado por Paulo. E Epáfras atuou naquela região, chamada a região do Vale do Lico, na província da Ásia, uma província romana chamada Ásia naquela época. E Epáfras ele foi usado por Deus e implantou igrejas naqueles 3 lugares, ou naquelas 3 cidades, em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis. Epáfras, visitando Paulo, relata para ele do que estava acontecendo lá naquela região. E ele faz a descrição, provavelmente, como vemos na resposta que Paulo dá, nessa carta que ele escreve para a igreja, para alertar a igreja, para dar munição à igreja, para se proteger contra esses falsos mestres e contra as heresias que estavam ali. Nós percebemos que Epáfras relatou que era uma combinação atraente de práticas legalistas, de promessas místicas, de rituais ascéticos e de conhecimento gnóstico. A questão do gnosticismo é muito interessante, porque você vai perceber que em outras cartas, e não somente Paulo, mas também João, quando escreve as suas epístolas, nós percebemos que ali eles vão evidenciando Jesus Cristo como Deus e também como homem. Porque o gnosticismo, nessa época que ainda era embrionário, estava jogando suas bases ali, suas heresias naquelas províncias, ainda não estava definido, mas estava começando a se infiltrar nas igrejas, através de pretensos mestres, que na verdade eram falsos mestres. Então esses gnósticos negavam a suficiência da morte e da ressurreição de Cristo. E eles afirmavam que era necessário um conhecimento especial e secreto para alcançar a salvação. Para eles o que importava era o espírito. A carne era corrupta e não tinha valor significativo. Era o que acontecia ali, que era o chamado dualismo. O espírito era bom, mas a carne era ruim, não prestava. Paulo responde ao desafio dessa heresia,
De forma interessante, ela foi conhecida como a heresia de Colossos, porque ela foi realmente mais proeminente e forte ali em Colossos. Dessa maneira como Epáfras provavelmente descreveu ali para o apóstolo Paulo. Então ficou conhecida como a heresia de Colossos. Então, essa epístola aqui, essa carta de Paulo é uma resposta a essa heresia. É a que mais fala sobre a supremacia da pessoa e da obra de Cristo. Em Cristo, os crentes encontram gratuitamente, por graça de Deus, tudo que diz respeito à salvação, e nele são aperfeiçoados. Em Cristo reside toda a plenitude e todo o conhecimento. Acrescentar a Cristo alguma coisa é negar a sua pessoa e sua obra, porque Cristo é o início e o fim de todas as coisas. Além de nos ensinar sobre a supremacia da pessoa e da obra de Cristo, essa carta também nos ensina como viver a vida cristã nesse mundo. Todos os desafios que estão diante de nós, na própria vida familiar, na igreja, na sociedade. Essa carta nos une com essas coisas. Tanto que é a carta que é conhecida como a mais cristológica. Embora Efésios também seja, Gálatas também seja, outras cartas sejam, mas essa aqui ela tem um conteúdo mais cristológico do que estas outras. Eu quero que você observe comigo, se você fechou sua Bíblia, por gentileza, abra novamente. Nós vamos ver aqui a exposição desse texto. Observe comigo a partir do versículo 13. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui sobre a pessoa de Cristo é Cristo como o nosso libertador. Então veja o versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou do império das trevas. Essa obra foi feita por Ele e só poderia ter sido feita por Deus, por ninguém mais. Quando ele fala aqui sobre o império das trevas, Paulo está se referindo aqui a Satanás e aos seus demônios. Dentre o que esses falsos mestres ensinavam, esses gnósticos, eles falavam que existiam os espíritos dominadores. Havia um tipo de hierarquia, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Paulo elenca, sugere aqui essa suposta, digamos assim, ele supõe essa hierarquia entre as potestades, entre os principados, entre os demônios. E esses hereges diziam que eles eram os espíritos dominadores, que debaixo da autoridade de Deus governavam e controlavam tudo o que acontecia no universo, inclusive a vida dos homens. Então, Satanás oprime e procura manter os homens afastados de Deus. Eles estão presos em grilhões. Por isso Deus enviou seu Filho. Porque precisávamos de libertação desses poderes para podermos chegar a Deus. Por que Paulo coloca isso? Porque esses hereges ensinavam que era através desses espíritos dominadores que as pessoas poderiam chegar a Deus, quando na verdade eles afastavam os homens de Deus. Mas é claro que, vamos ver no versículo 14, que o que realmente afastava e sempre afastou e afasta o homem de Deus são os seus próprios pecados. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, porque é nele que o Pai expressa todo o seu amor por aqueles que são seus. É aquele em quem Deus manifesta de maneira mais clara e explícita o seu amor eterno e poderoso. Cristo é o nosso libertador. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos de um poder tirânico e opressor, que era o império das trevas, e fomos transportados para um reino de amor, perdão e paz, que é o reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Versículo 14. No qual, Cristo, Jesus Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse transporte, como falamos, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, Cristo, só poderia ser feito mediante a remissão dos pecados, pois eram os nossos pecados a causa do nosso cativeiro e escravidão. Vocês lembram de Isaías, no capítulo 59, quando o Senhor fala ali ao seu povo: olha, as minhas mãos, os meus braços não estão encolhidos para não abençoar. Meus ouvidos não estão surdos para ouvir o vosso clamor. Mas qual era o problema? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse sempre foi o problema da humanidade, o pecado. E só Cristo poderia nos libertar. Só Ele poderia nos dar a remissão dos pecados. Quem não tem a Cristo está preso no império das trevas. Quem não tem a Cristo como libertador, como salvador, ainda está amarrado aos grilhões do pecado.
e está debaixo do jugo do seu príncipe, Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então nós vimos primeiro Cristo como o nosso libertador. Segundo, Cristo é Deus e o Senhor da criação. Veja o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O termo imagem em português não traduz plenamente, ou digamos assim, o sentido do termo grego, eikon, que é traduzido por imagem em português. No Ocidente, o sentido, a ideia de imagem, se refere a algo imperfeito, a uma cópia da realidade, digamos assim. Embora o termo grego, às vezes, se refira a uma imagem refletida no espelho, em alguns contextos é usado para indicar uma réplica perfeita. Nós cremos que este é o sentido tensionado por Paulo aqui. Ao dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele está afirmando que Jesus Cristo é a manifestação perfeita do Pai. Deus se revela perfeitamente em Cristo, seu Filho. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, João escreve ali dizendo: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Eu sei que vocês lembram também, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 8 e 9, quando o Senhor está falando e diz ali, afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e vocês sabem para onde eu vou. Aí Filipe faz o pedido: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí o Senhor replica: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu ainda me dizes, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, Filipe. É possível ver o Pai em Jesus Cristo. Ele é a revelação final e perfeita de Deus. Na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, ali do 1º ao 4º versículo, você vai ver uma outra exposição também da pessoa de Cristo. Como Deus, como Criador de tudo. Ele vai dizendo que o Senhor falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas hoje nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou todas as coisas. E ele diz, na primeira parte do 3º versículo, Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a imagem exata, precisa e gloriosa do Deus vivo e todo-poderoso. O primogênito, naquela época, era aquele que herdava a maior parte das coisas quando se dividia a herança. No caso do universo, de tudo que foi criado, Cristo é o Senhor e o dono. Ele é o primogênito, o herdeiro absoluto de todas as coisas. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, como eu falei, Paulo vai sugerir uma sequência, um tipo de hierarquia entre esses espíritos dominadores, como eram assim chamados por aqueles hereges. Então, tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Ao falar sobre isso aqui, Paulo faz uma sequência das coisas do céu e da terra. Quanto aos anjos, eles sugerem, como eu falei, um tipo de hierarquia. Os falsos mestres defendiam isso. Eles diziam que havia os espíritos dominadores que controlavam a vida no universo e também a vida dos homens. Mas o engraçado é que eles diziam que esses espíritos dominadores estavam debaixo da autoridade de Deus. E o que é que Paulo está ensinando e dizendo aqui para aquela igreja, dizendo para nós hoje? Paulo ensina que esses seres foram criados por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Portanto, Jesus, como primogênito de toda a criação, é superior a esses espíritos dominadores e está acima de todos eles. Então, se ele é o Senhor de todas as coisas e de todos, inclusive desses espíritos dominadores, desaparece então qualquer interesse por uma espiritualidade direcionada a adorar os seres criados, que são mediadores inventados pela mente humana. Se eu posso ir direto à fonte, se eu posso ir direto ao Senhor, a Deus, por que eu vou para um atravessador? Isso não é lógico, nem no pensamento humano. Se eu posso ir diretamente a Cristo, o Senhor, o Deus que criou tudo, por que eu vou querer ir a um atravessador ou a um mediador? Quando Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo ensina isso para aqueles irmãos da igreja de Colossos.
Em terceiro aqui, então, sobre a pessoa de Cristo. Cristo também é a fonte de todas as coisas. Veja o versículo 17 comigo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é eterno. E tudo existe a partir dele. Aqui o apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre Jesus Cristo, o Criador de tudo, e as coisas que foram criadas por ele. Ele faz uma distinção entre o Criador e a criação. Estas coisas vieram a existir a partir de um dado momento por meio de Cristo. Mas Cristo existe desde sempre. Ele é o Deus eterno. Ele não teve princípio de dias. Eu sei que você lembra, no Evangelho de João também, no primeiro capítulo, quando João vai dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo então enfatiza aqui a pessoa de Jesus Cristo como Deus, como o Criador de todas as coisas, e como o Salvador de sua criação. Jesus Cristo não somente criou, mas ele sustenta todas as coisas que ele criou. Ele está presente sustentando todas as coisas pela sua amorosa providência. Por que o sol nasce todos os dias? Por que temos o ar para respirar? Porque os planetas lá no universo, eles têm as suas órbitas. Porque Cristo está direcionando e guiando todas as coisas que ele criou. Porque os homens continuam vivos nesse universo, nessa terra. Porque Cristo continua dando vida a nós. Porque os reis, líderes, continuam liderando e reinando. Porque Cristo deu a eles autoridade para isso. Porque eles, querendo reconhecer ou não, eles têm autoridade porque Cristo deu a eles. Tudo que floresce, tudo que nasce, tem a provisão. Tem Cristo como a fonte. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo é o primeiro e o último. O Senhor Jesus Cristo é o líder, ele é o Senhor da igreja, aquele que lhe dá a direção. O termo cabeça não transmite somente aqui a ideia de preeminência e comando, mas também de provisão e de sustento. Tem uma relação muito grande com o versículo anterior. É do Senhor Jesus que vem a força e o poder para que a sua igreja viva nesse mundo de trevas, nesse mundo que jaz do maligno. E essa metáfora na cabeça também destaca a união que há entre o Cristo exaltado e o seu povo. Pelo seu caráter espiritual, essa união é chamada de a união mística. A união entre Cristo e a sua igreja. O termo princípio, por sua vez, ele não se refere necessariamente a princípio ou começo do mundo. Paulo tem em mente aqui o começo da ressurreição final dos mortos, porque é o que ele menciona em seguida, está relacionado na sequência que ele está colocando aqui. Princípio no grego também pode significar origem. Nesse caso, Cristo é a origem da nova criação. A nova raça que Deus cria mediante a ressurreição inicial de Cristo, seguida da ressurreição dos crentes, quando ele voltar para nos buscar em toda a sua glória. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão para a vida eterna. Então, em suma, aqui nesse ponto, Jesus Cristo tem prioridade e preeminência em tempo e poder sobre todas as coisas criadas, e especialmente sobre a nova criação, sobre a sua igreja. Primogênito de entre os mortos traz a ideia de que ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para a vida eterna. Ele ressurgiu dos mortos com um corpo glorioso, imortal, incorruptível, um corpo sem limitações. Eu sei que vocês lembram quando ele ressuscitou e passou aqueles cerca de 40 dias ainda com os discípulos. Eles estavam reunidos num lugar. Estava tudo fechado. E Cristo, de repente, aparece diante deles. Tomé não estava entre eles, mas uma semana depois, Tomé disse: olha, eu só acredito se eu tocar lá nas marcas, nas cicatrizes. Então o Senhor novamente aparece. Com tudo fechado, ele aparece. E diz: paz seja convosco. E quando ele subiu, ele foi assunto aos céus diante dos seus olhos, à vista de todos, cerca de 500 irmãos.
com um corpo glorificado, incorruptível e maravilhoso. Um corpo semelhante ao que receberemos quando Ele vier para nos buscar e nos levar para si, para vivermos com Ele eternamente. Nesse sentido aqui, de ser o primogênito de entre os mortos, Ele é o nosso irmão mais velho, que veio primeiro, o primogênito da nova criação, que Ele inaugurou com a sua própria ressurreição. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus Cristo é pleno e preenche tudo. Plenitude era um dos termos usados pelos gnósticos. Eles usavam os termos como conhecimento, plenitude. Eles falavam dessas coisas. Segundo eles, a plenitude era o espaço ocupado por esses tais espíritos dominadores. Mas aqui, Paulo diz que toda a plenitude está somente em Cristo e em mais ninguém. Todo amor, poder, verdade, luz, graça, bondade, santidade e plenitude do conhecimento está em Jesus Cristo. Quer dizer, se estamos em Cristo, não precisamos de mais nada nem ninguém. Temos tudo o que precisamos nele. Não há necessidade de mediação de poderes espirituais. A mediação que é necessária é somente a de Jesus Cristo. Por meio dele chegamos ao Pai. Por meio deles temos salvação. Por meio dele temos sido santificados. Por meio dele temos perseverado nesse mundo de trevas. Por causa da sua graça e do seu poder. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo pagou o preço para nos reconciliar com o Pai. E quando fala que ele reconciliou todas as coisas, isto inclui o universo, tudo aquilo que foi criado. Porque a criação também foi manchada e sofre até hoje por causa do pecado do homem. Paulo fala um pouco mais claramente sobre esse aspecto na carta aos Romanos, no 8º capítulo. Você pode depois, de uma leitura atenta, acompanhar. Você pode ver depois na carta aos Romanos, no 8º capítulo, ver ali a partir do primeiro versículo mesmo, e você vai ver que a partir do versículo 18 até o versículo 25, ele vai falar que a própria criação geme, porque suporta até agora dores e tribulações por causa do pecado de Adão, que a sujeitou a isso. Ela aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, quando Cristo vai voltar. Porque quando ele voltar, então de fato agora, porque pela fé já foi nos outorgado isso, tudo será restaurado, inclusive a criação, por causa de Cristo, da sua vitória lá na cruz do Calvário. Essa afirmação de que sangue humano, né, do Deus que se tornou homem, é a base da reconciliação com Deus. E isso desagradava os gnósticos, porque lembrem, eles consideravam a matéria, o carne, o corpo, como algo ruim, que não valia. Mas o Espírito, sim. Mas aqui, Paulo está afirmando que é através do sangue da cruz de Cristo, do seu sangue, que ele nos reconciliou com Deus, o Pai. Isso para os gnósticos era algo inaceitável, porque eles não davam valor à matéria, não davam valor ao corpo. Mas o nosso Deus deu valor, sim, e dá valor ao corpo. Porque ele diz, na sua palavra, que naquele dia, quando ele vier para nos buscar, os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. Não um corpo como esse, limitado, cheio de paixões, cheio de imperfeições, mas um corpo glorificado, semelhante ao dele. O sangue do Cordeiro, contrariando aquela concepção desses hereges, mas o sangue do Cordeiro, algo que veio ali da matéria, podia ser visto. O sangue de Deus manchou a terra. O sangue do Cordeiro, da maior prova do amor de Deus para com o homem. Um elemento material, é a base pela qual Deus reconcilia consigo mesmo toda a criação que foi manchada por causa do pecado do homem. Algo aconteceu entre a criação e a ressurreição, e nós sabemos o que é. Embora não esteja exposto aqui, embora não tenha sido colocado aqui, mas está implícito nesse texto que Paulo está ensinando. A queda, o pecado do homem, foi o que aconteceu entre a criação e a ressurreição. Nesse
momento da queda, ou com a queda, então entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte e a chegada do domínio das trevas. Mas por meio de Jesus Cristo, que é o nosso libertador, a imagem perfeita e exata de Deus, o primogênito de entre os mortos, o Senhor de toda a criação, o princípio e o fim, o único que poderia pagar o preço para a nossa redenção, com seu sangue precioso e santo, fomos então reconciliados com Deus, o Pai, e temos paz com Ele. Podemos então conviver, ter relacionamento, um relacionamento vivo e pessoal com Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para morrer, para pagar o preço por mim e por você. Que aplicações, então, nós podemos ter diante destas coisas? Permita-me fazer uma pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Talvez alguns possam dizer, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Redentor. Está certo, porque Ele fez isso. Ele é sim, graças a Deus Ele é. Mas há uma coisa importante que eu quero trazer como primeira aplicação, envolvendo os versículos 13 e 14. Paulo afirma que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tanto o império quanto o reino trazem a ideia de governo, dominação. Nós saímos de um jugo, saímos de um senhorio para entrar em outro. Cristo é ao mesmo tempo o nosso libertador e o nosso Senhor. Aquele que é o dono das nossas vidas. Há muitos que falam aí e pregam dizendo, Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Mas quanto a ser Senhor, aí já é outra história. Pessoas que querem seguir os seus próprios pensamentos, suas ideias. Querem seguir os seus próprios projetos e sonhos. E quando muito, chegam numa pretensa oração para dizer, Senhor, está aqui o meu sonho, o meu projeto. Senhor, abençoa. Me dá a tua bênção. Não é assim. Jesus Cristo é o libertador, é o salvador, é o redentor. Mas Ele é ao mesmo tempo o Senhor. É Ele quem guia as nossas vidas. Os nossos sonhos, projetos, o que quer que seja, deve ser direcionado por Ele. Você deve pedir a instrução dEle, a sabedoria que vem dEle para guiar os teus passos, os teus pensamentos, ideias, planos, o que quer que seja. Assim como eu também devo fazê-lo. Nós saímos de um império para um reino. Saímos de uma dominação para outra dominação. A diferença é que saímos de uma dominação opressora para uma dominação de amor e de graça. Mas é uma dominação, é um senhorio, ao qual estamos sujeitos, devemos estar submissos em toda a nossa vida. Uma segunda pergunta. Você crê de fato nessas coisas que foram expostas aqui nesse texto? Você crê em tudo o que está escrito aqui nas Escrituras, nesse texto da carta aos Colossenses? Você crê com toda a força no que realmente está aqui? Você crê que houve necessidade de um Salvador, do próprio Deus vir para tomar o teu lugar, o meu lugar naquela cruz? Você crê nisso? Você crê que Ele é o Senhor de tudo? Você crê que Ele é o Senhor da tua vida como um todo? Porque se você crê nisso, que Ele é também o Senhor da tua vida como um todo, de toda a tua vida, eu quero te fazer outra pergunta. Como é então que você tem vivido essa vida que Cristo te deu? Pensa um pouco agora. Os teus pensamentos, eles se voltam para quê ou para quem? Qual é o objetivo da tua vida? Ou quais os objetivos da tua vida? Quais são as motivações da tua vida? O que é que te faz acordar, sair para estudar, para trabalhar, para constituir família? O que é que te move a fazer isso? É Cristo ou é simplesmente você mesmo? O que é que te move a fazer estas coisas, a viver estas coisas? Nós vimos aqui o batismo. É sempre um momento maravilhoso. Nós vemos aqui um meio de graça. Nós vemos uma representação visível de algo invisível que aconteceu espiritualmente.
Você sabe o que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa que a partir de então, expressamos e confessamos diante de familiares, da igreja e da sociedade, que nós somos completamente consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que nós pertencemos completamente, irrestritamente e eternamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o Deus Trino que manda em minha vida. É o Deus Trino que dita a minha vida. É o Deus Trino que diz o que eu devo pensar, o que eu devo falar, como eu devo agir. É o Deus Trino e Eterno que é o dono da minha vida. E eu quero te perguntar, quem é o centro da tua vida? Quem é o centro da tua vida? Será que você está aí agora, talvez envolvido, ou empolgado, motivado, numa maratona de estudos porque você quer adentrar a universidade? Ou talvez porque você quer conseguir o mestrado ou o doutorado? Ou porque você está ali querendo aquela promoção? Ou porque você está querendo expandir a empresa? Ou sei lá o quê? Qual é a motivação dessas coisas? É Cristo. O centro dessa motivação, desse empenho todo, é Cristo. Se não for, pare com isso agora. Se não for, pare com isso agora e reveja esses caminhos. Se coloca diante dele e peça misericórdia e graça. Diga, Senhor, orienta a minha vida. Senhor, tu tens que ser o centro da minha vida. Eu não posso ser o centro da minha vida. A minha esposa não pode ser o centro da minha vida. O teu marido também não pode ser o centro da tua vida. Nem os teus filhos, nem os teus pais. Nem nenhuma outra coisa, nem ninguém. É Cristo. Porque nele tudo subsiste. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você tem procurado viver para Cristo, tem procurado colocar, direcionar a tua vida para Ele, eu quero te perguntar, que tipo de comunhão é a que você tem com Ele? Que tipo de comunhão? Você pode dizer, eu venho todos os domingos, eu não falto nenhum. Venho pela manhã, venho à noite. Eu venho às terças-feiras para a reunião de oração. Eu venho às quintas-feiras para o estudo bíblico. Eu vou para os avanços missionários. Eu faço tudo. Ok. E por que você faz tudo isso? É porque realmente Cristo te move. É porque o Espírito Santo de Deus habita em ti. E você tem comunhão em Cristo. E faz estas coisas em nome dEle, para a glória dEle. Há muitas pessoas que fazem e acham que tem mérito nisso. Porque estão fazendo. Acham que são muito bons. Ou muito boas. Acham que são perfeitos ou perfeitas. E muitas vezes estão fazendo os ministérios até. E achando que é a força que vem deles ou que está neles. Os seus talentos, habilidades e dons que os conduzem a isso. Você precisa lembrar que quem te move é Cristo. Que Cristo é a tua força. Que não há mérito nenhum, nem em mim, nem em você, se fazemos estas coisas. Porque fazemos e devemos fazer, porque Ele é o nosso Senhor. Porque Ele requer isso de nós, para a sua glória e para a expansão do seu reino nessa terra. Quanto à questão de ouvir os falsos mestres, eu sei que provavelmente há pessoas que escutam aqui, outros pregadores e líderes, talvez escutem até ouçam esses programas. Se você o faz, esteja com a Bíblia aberta. Tenha muito cuidado. Existem práticas que parecem muito atraentes, com uma pretensa espiritualidade, que promete que você vai ficar mais perto de Deus com essas coisas. Mas quem faz tanto a mim quanto a você chegar-se a Deus é Cristo e nenhum outro. E é a comunhão com Cristo, se nutrindo com a palavra de Cristo, tendo momentos para orar, para se colocar e se derramar diante de Cristo, que você vai cada vez mais crescer a semelhança dEle e ser cada vez mais unido a Deus. Para você que talvez não conheça ainda a Cristo, está aqui essa noite, e talvez
pensasse ou ainda pense que você teria que fazer alguma coisa para obter a salvação. A única coisa que você pode fazer é quando Cristo te chamar, você dizer sim, eu me rendo a ti, Senhor Jesus. Eu preciso ser salvo por ti. Eu preciso da tua graça, do teu favor, do teu amor. Salva-me, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você acha que por você ser crente há muito tempo, você já está tranquilo, está garantido, pode fazer o que quiser, reveja esses caminhos. Se você pensa assim e age assim, se arrependa hoje e agora. Se volte ao Senhor, que é misericordioso, que é tardio em ira-se e que tem prazer na misericórdia. Porque Ele está sempre pronto a perdoar, tanto a mim quanto a você em seu Filho, Jesus Cristo. Nossa vida não pode ser vivida de outra maneira que não para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O seu nome é Jesus Cristo, o único por quem vale a pena viver, o único que deu a vida por nós. Não há outro. Vamos orar.